Você que gosta de abelha e mel, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu vou colocar para vocês. Um mel que tem aparência, cheiro e gosto de mel verdadeiro, mas que não vem das abelhas e é feito em laboratório. Você sabe como isso é possível? Para produzir esse mel, uma startup criou uma espécie de estômago de abelha em laboratório. E nesse estômago, eles juntam o néctar das plantas com uma proteína das abelhas. E depois de algumas horas, o mel já está pronto. Essa produção é muito mais rápida do que o mel feito por abelhas. Tem a mesma composição e gera uma quantidade muito maior. Além disso, a proteína que eles usam pode ser feita em laboratório. Então esse mel é 100% livre de abelhas. Isso é incrível porque a produção de mel aumenta a crise das abelhas, já que muitas delas morrem nesse processo e elas ficam malnutridas porque o mel é retirado da sua alimentação. A gente rouba o mel da abelha. E aí, você teria coragem de provar esse mel? Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apsologia. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Pedro Santos, eu sou zootecnista de formação com pós-graduação em produção animal, com ênfase em apicultura, que é a nossa criação racional de abelhas Apis mellifera. E hoje irei fazer um vídeo reagindo ao vídeo postado lá no canal do professor Paulo Jubilu, aqui mesmo no YouTube. Muito provavelmente você deve conhecer o canal do Paulo Jubilu. Se não conhece, recomendo fortemente que você se inscreva e assista, porque ele foi um dos pioneiros em trazer o conteúdo científico da biologia para o público em geral. É um canal excelente, muito informativo, e o professor Paulo, como eu falei, foi um dos pioneiros em abrir as portas e trazer a ciência para junto da sociedade. Mas, desta vez, na minha humilde opinião, o Jubilu pisou na bola e acabou trazendo informações que não condizem com a realidade da criação de abelhas e com o mercado do mel, seja no Brasil ou no mundo como um todo. Esse é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer para o canal, até porque a própria plataforma não gosta, não permite que o criador de conteúdo fique utilizando o conteúdo de terceiros, de outros criadores, para fazer parte do seu próprio conteúdo. Mas, nesse caso, eu abri uma exceção porque eu tenho certeza que se esse vídeo, porventura, o que eu acho muito difícil, chegar até o Jubilu, eu tenho certeza que ele irá entender, até porque ele é um cara que vem da ciência, assim como eu, e a ciência é feita de discussão. E todo mundo está passível de passar algumas informações que não condizem muito com a realidade, alguma imprecisão na hora de gravar o conteúdo. Aqui mesmo no canal já teve vídeo que eu soltei, está gravado, está postado no canal, em que depois, assistindo mais uma vez, eu percebi que passou alguma coisinha ali que eu não devia ter falado daquela forma, ou de uma forma que foi equivocada no momento. Até mesmo porque vocês sabem que tem canais que se dizem de apicultura que passam informações equivocadas, erradas e enganosas para o público em geral. Então imagine se eu fosse fazer um react a esses canais, a esses vídeos postados cheios de besteira. No caso do Paulo Jubilu, o canal dele não é focado em criação de abelhas. Ele é um professor de biologia e passa conteúdo de morcego, de tubarão, do corpo humano, de tudo que envolve a biologia. Então a abelha fica lá num pedacinho do canal dele e infelizmente acabou passando aqui certos conceitos que não estão de acordo com a realidade, na minha opinião. Bom, eu separei o vídeo do Jubilu em duas partes. A primeira falando a respeito do mel lá de Israel, que já tem vídeo aqui no canal. Quando saiu a notícia da startup, eu postei o vídeo aqui no canal falando a minha opinião a respeito desse mel, esse mel de laboratório. A parte físico-química eles conseguiram fazer bastante semelhante ao mel natural produzido pelas abelhas. Isso é inegável. O aroma, o gosto, todos os aspectos físico-químicos, pH, viscosidade, condutividade elétrica, tudo que envolve a parte físico-química foi feito aí de maneira muito semelhante ao mel que nós encontramos em colmeias criadas por apicultores, ou seja, colmeias em ambientes naturais, em ocos de árvore, em cupim. No entanto, contudo, todavia, existe um problema bastante sério que é, apesar da parte físico-química estar bastante semelhante ao mel natural, a parte mais importante, que é a propriedade medicinal que a abelha consegue retirar do néctar e trazer para o mel, isso não contém lá no mel de Israel. Então, por exemplo, o mel da florada da laranjeira, que é um mel muito rico numa substância química, um flavonoide chamado canferol. O canferol é excelente para problemas respiratórios, bronquite, asma, nariz entupido, qualquer coisa que envolva a respiração,
esse mel ele auxilia no tratamento para você se recuperar mais rápido. E esse mel de Israel não tem nada de medicinal. Todo aspecto físico-químico realmente muito semelhante. Mas a parte medicinal que vem das plantas, da aroeira, da laranjeira, deixa eu ver o que mais, da flora do café, do eucalipto, então todo mel tem a sua parte medicinal que vem diretamente do néctar trazido pela abelha lá das flores. E isso acaba passando para o mel também, por isso que tem muitos méis com propriedades medicinais, uns mais, outros menos. Eu tenho aqui no cenário um mel da florada da manuka, um mel lá da Nova Zelândia, que é um dos méis mais caros do mundo, e ele é muito caro porque ele tem bastante propriedade medicinal. O problema veio na segunda parte do vídeo, em que o Jubilu falou que a produção de mel natural, ela acentua a crise das abelhas, sendo que na verdade é justamente o oposto, graças aos criadores de abelhas, sejam eles de abelhas apis mellifera ou abelhas nativas brasileiras, abelhas sem ferrão, graças a esses criadores é que muitas espécies estão sendo preservadas, uma vez que o seu habitat, o seu ambiente natural, está sendo destruído pelo homem, desmatamento, construção de cidades, enfim, uma série de fatores, poluição, falta de alimento, estão acabando com essas abelhas. Então esses criadores auxiliam na preservação e muitos, sim, realmente retiram uma fonte de renda dessas abelhas, além da preservação. E a outra questão que ele colocou é que muitas abelhas morrem durante o processo de produção de mel, o que também não é verdade. Os apicultores ou meliponicultores que são profissionais, eles vão retirar sim o mel da abelha, mas irão fornecer um substituto sempre que necessário. A parte de nutrição das abelhas é uma das mais estudadas no mundo, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa no geral. É um dos temas mais explorados, porque temos que substituir o néctar e substituir o pólen. Então são dois alimentos que a abelha tem na natureza, que o ser humano tem que fazer a substituição sempre que for preciso. E algumas pessoas irão argumentar o seguinte, que a gente tira o mel das abelhas, fornece o substituto, mas não é a mesma coisa. E na verdade você tem razão, porque nós fornecemos um substituto que é mais atrativo, mais estimulante para o crescimento do enxame. A abelha somente armazena o mel na forma de mel, porque para ela armazenar o néctar da forma que ele vem da natureza, ocuparia um volume gigantesco do ninho. Então imagina o tamanho que teria que ser essa cavidade que a abelha escolheu, ou o galho de árvore que ela está habitando, para armazenar, em vez de mel, armazenar o néctar. Sem contar que o néctar também é atrativo para vários insetos, então a chance de vir formiga, outros predadores, besouros, invadir aquela colmeia também aumenta bastante. Sem contar que a quantidade de água no néctar ou evaporaria grande parte, ou torna o alimento mais propício para a degradação, ele acabar estragando. Então a produção de mel foi a forma que a abelha encontrou de armazenar néctar em grande quantidade, de forma concentrada. Fazendo um comparativo com a nossa vida, imagina que o néctar é o leite, e o mel é o leite em pó, um leite concentrado com pouquíssima umidade. Inclusive, esse é um dos fatores que faz o mel não estragar, o baixo teor de umidade. Agora, a maioria de nós não gosta de consumir leite em pó. A gente consome o quê? O leite da forma que vem da vaca, ou muito parecido com a forma líquida que sai do teto da vaca. Para a abelha é a mesma coisa, o instinto dela é buscar alimentos ricos em sacarose. E o mel ele é pobre em sacarose, porque na hora que ela transforma o néctar em mel, ela quebra essa sacarose em uma série de outros açúcares. Então o substituto que nós fornecemos para a colônia, além da abelha gostar mais de comer esse alimento, ela prefere isso do que comer o mel, porque ele é mais rico em sacarose, ele vai suprir toda a parte nutricional que a abelha precisa para se desenvolver. A rainha vai continuar com a postura de ovos, ela vai construir favo e vai aumentar a população daquela colônia. Afinal de contas, quanto mais abelhas nós temos, maior a produção de mel. O resumo da ópera, então, é que a produção de mel não traz ou não aumenta a crise das abelhas, pelo contrário, elas vivem mais saudáveis, mais fortes e mais produtivas. Abelhas, é ou não é um tesão? E você sabia que a abelha prefere alimento rico em sacarose do que mel? Deixa aqui nos comentários e se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe para esse conhecimento chegar a mais pessoas e o pessoal parar de falar que quem cria abelhas está judiando das bichinhas, que na verdade é o contrário.